Oi, pessoal! Tava pensando aqui esses dias, né? Um discurso comum entre vários leitores de quadrinhos mais antigos é o seguinte: comecei lendo quadrinhos de super-heróis e depois migrei para outros gêneros, para outros tipos de quadrinhos. Isso parece uma espécie de curva da maturidade do leitor. Leitores imaturos ficariam com super-heróis, e leitores mais maduros teriam umas exigências maiores e por isso progressivamente abandonariam esse gênero. Né? E as razões para esse abandono, né? As razões alegadas para esse abandono são várias. Né? Super-heróis repetem muitas fórmulas, o recurso constante a mega sagas que vão alterar tudo não alteram. Essa repetição das fórmulas, a gente pode pensar, o morre e ressuscita, a ideia de que tudo vai ser alterado e tudo continua o mesmo. A qualidade das histórias também é sempre uma razão alegada, né? Que as histórias são ruins. E tem uma outra variação desses discursos, que são aqueles que dizem que não acompanham os super-heróis de hoje, porque no passado haveria mais criatividade e, com o passar do tempo, a qualidade caiu muito. A minha trajetória é um pouco diferente. Eu também comecei a ler com super-heróis. Eu me encantei com as suas histórias, né? E com o passar do tempo eu também descobri outros quadrinhos. Basta dar uma olhada aqui no Ministério dos Quadrinhos, eu falo de mangá, eu falo de quadrinho europeu. Olha lá, minha descoberta, lá, Vértigo, mangás, quadrinhos alternativos, quadrinhos brasileiros, quadrinhos europeus. E eu me empolgo muito com essas histórias, né? Eu gosto bastante de outros tipos de quadrinhos. Eu sou um apreciador de quadrinhos, né? Não meramente de um gênero. Só que é o seguinte, eu continuo curtindo demais a história desses seres superpoderosos que vestem a cueca por cima da calça, né? E eu leio avidamente as histórias feitas hoje. Eu tento acompanhar tudo que sai do Brasil, da Marvel e da DC, né? Tudo que sai do Brasil. E o seguinte, eu acho de verdade que tem saído muita coisa boa. Olha só uma listinha aqui, ó. Thor, Superman, Demolidor, Capitão América, Batman, Surfista Prateado, Vingadores, Quarteto Fantástico. Esses são apenas alguns títulos que tiveram fases excelentes recentemente. E não custa dizer, né, que nós também temos excelentes escritores hoje trabalhando com super-heróis. Mas alguém pode argumentar ainda assim: tá bom, Alessandro, mas continua saindo muita coisa ruim, sai muita porcaria. Para essa pessoa eu diria: você tem razão. Eu lembro aqui rapidamente lá da Liga da Justiça da América, do Steve Orlando. Cara, aquilo é muito ruim. Só que é o seguinte, né? Acontece que no passado saíam coisas ruins. Não é difícil você pegar uma história mais antiga e você ver, cara, isso aqui não é tão legal. É claro que a gente tem que considerar o tempo, né? Porque às vezes uma história não é ruim. Às vezes a gente não está habituado àquele gênero de contar. A gente não está habituado à narrativa. Mas descontando isso, há histórias ruins, cheias de clichês. E o seguinte, só que a pessoa vai dizer: ah, mas tinha Cavaleiro das Trevas, tinha os X-Men do Claremont, tinha o Watchmen. Só que o seguinte, eu creio que é uma injustiça comparar toda a história de hoje com os clássicos. Sabe por quê? Se nós pegarmos boa parte das histórias da época e compararmos com os clássicos, elas também vão ficar à sombra. Teria que comparar, para ser justo, a média de hoje com a média de outras épocas. Mas isso é muito difícil de ser feito. O seguinte, né? Na verdade, agora resumindo, né? Eu continuo sendo leitor de super-heróis porque eu me amarro muito na proposta e eu acho que ela ainda é bem executada muitas vezes. Vamos lá, que proposta eu estou falando? Né? O que eu encontro nos super-heróis? Primeiro, né? Eu encontro histórias que podem ser de todo tipo. Um super-herói pode enfrentar uma ameaça mística, pode ter uma aventura de viagem no tempo, uma aventura de ficção científica, um drama familiar. E tudo isso, sei lá, na mesma mensal, no Homem-Aranha, por exemplo. Eu gosto muito disso. Curto também a perspectiva do universo compartilhado. É claro que isso tem suas contradições, pequenas ou grandes, mas é muito legal saber que o Homem-Aranha e os Vingadores vivem no mesmo universo e as aventuras de um afetam a outra. E eu curto até a cronologia, quando ela é bem usada. Vejo, por exemplo, o Kurt Busiek, por exemplo. Cara, como é que ele faz um uso legal da cronologia? O Dan Slott faz isso com certa frequência também. E uma coisa que eu gosto muito dos super-heróis é a perspectiva épica constante, aquela ideia de que as histórias maiores do que a vida, né? São histórias, sei lá, da Liga da Justiça do Morrison, por exemplo, que tem isso. É claro, minha gente, que isso aqui são os motivos pelos quais eu gosto. E cada um vai ler o que quer, e os gostos variam. A pessoa pode não curtir super-heróis. Mas eu penso também
que há uma galera que não curte super-heróis porque tem mais contato com as notícias sobre as histórias do que com as próprias histórias. Eu vou dar um exemplo. A gente pega, ou pega um canal do YouTube, ou sei lá, ou pega uma matéria e lê a seguinte notícia. Na nova fase do Homem-Aranha, o Dr. Octopus estará no corpo de Peter Parker. A gente olha isso e fala, cara, isso é muito estranho, isso é meio ridículo, não sei o que, isso não vai ser legal. Só que se nós pegássemos uma história antiga, por exemplo, a partir de agora, nessa edição, Homem-Aranha passará a ter 6 braços. Cara, isso também é estranho. A questão é como isso é desenvolvido. Não é só o conceito pode ser bom e o desenvolvimento ruim. Mas às vezes um conceito estranho tem um desenvolvimento bom que o torna palatável, que o torna até interessante. E só no contato com o próprio quadrinho e vendo o desenvolvimento que dá para saber da qualidade. O seguinte, isso não significa que boa parte das críticas não sejam pertinentes. Por exemplo, o recurso contínuo a mega sagas é algo que importa, que impede o desenvolvimento dos personagens, é algo que é ruim. Eu fico pensando, por exemplo, a Guerra Civil 2. Cara, aquilo foi muito ruim e afetou os personagens, né? Tipo, as histórias tiveram que estar ligadas a ela, a essa mega saga, mas assim, foi uma, né? Se a gente pega uma outra mega saga, sei lá, as Guerras Secretas do Hickman, foi muito legal. O Império Secreto que está começando agora, só para falar só na Marvel, me parece interessante também. As críticas que o gênero sofre não significa que tudo é porcaria. Significa realmente que a indústria tem que pensar, os autores têm que rever o uso das fórmulas. Criticar isso é importante. Mas, na verdade, eu concordo com boa parte dessas críticas, mas esses problemas não me fazem abandonar a leitura desse tipo de material, porque eu creio que as histórias, creio não, né? Na verdade eu experimento isso. As histórias produzidas, grande parte das vezes, transcendem isso, né? Por exemplo, o Homem-Aranha acho que passou por uma fase bacana, o Superman do Jurgens agora, o Batman do Tom King, sei lá, Visão do Tom King, que é uma história um pouco mais fechada, né, guardada. Então, a gente pode pensar em um montão de Thor do Jason Aaron, um monte de coisa legal, né? E eu continuo achando que há muita coisa boa nos super-heróis e me divertindo bastante com eles. Me divertindo muito mesmo, assim. Claro que, sei lá, não curto tanto a mensal da Arlequina. Assim, não curto tanto. Vai ter gente que curte, mas não me atinge tanto. Talvez no momento que eu tenho um pouquinho mais de tempo eu pegue para ler, mas esse momento não vai ser agora. Mas vamos lá, e você? Continua curtindo super-heróis? Você também acha que a curva da maturidade do leitor é o abandono dos super-heróis? Pessoalmente eu não acho isso, mas eu acho que vale a pena o papo. Vamos lá, diz aí o que você acha, põe nos comentários. Bom, esse vídeo foi para propor uma conversa, fazer uma provocação, que é um pouco diferente do que eu faço, onde eu foco nos reviews, né? Mas vamos ver, se a galera corresponder, quem sabe esse papo não rende algo legal. Parando então por aqui, deixa um abraço, peço que você gostou do vídeo, deixa teu joinha, se não é inscrito no canal, se inscreva, um abração e até o próximo vídeo.